A luz é em cima do alqueire, não dentro, né? Perfeito, é isso mesmo. É a melhor forma. Então, nós vamos fazer uma pequena leitura do próprio Evangelho, que é o tema de hoje. Depois nós faremos a prece e passaremos a fala para você. E aí você fica à vontade para fazer uma pequena introdução de você mesmo, para todos nós te conhecermos, e depois a sua apresentação, a sua exposição, tá bom? Muito carinho, muito obrigada. Num domingo maravilhoso, tanto de dia como de noite, né, Elza? Nós estamos de manhã aí, de tarde em Niterói com o Arnaldo e aqui, 8 horas da noite. É, é muito interessante que isso leva a uma reflexão bem profunda, né? O tempo. Qual que é o tempo real? É o que nós estamos vivendo agora, né? Se você olhar lá de fora, você está em outra constelação. O Arnaldo da mesma forma. E nós estamos também no rabo dessa constelação, sabe? O... Passando e a gente está ali atrás. Que maravilha. Então vamos lá. O capítulo 13, Estranha Moral, o item 9. É o 23, não é? Oh, é 23, desculpa. Capítulo 23, a Estranha Moral. É. O item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Está em Mateus, em São Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 36. Já Lucas registrou de uma forma mais ampla, né? No capítulo 12, versículos 49 e 53, a 53. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Então é isso. Então vamos fazer nossa prece? Eu convido todos para buscar a sua casa interior e lá no templo íntimo, consagrado, entrar em comunhão com o divino, com o Criador do universo, que é aquele que exalta o amor e a fraternidade universal. Pedimos a Jesus, o Cristo por excelência, que esteja conosco em nosso lar, inspirando-nos, iluminando a nossa irmã Elsa, onde ela possa trazer para nós as boas novas, as cartas vivas do Evangelho. Em nome de Jesus, em nome de todos aqui presentes, nós iniciamos nossa pequena reunião do dia de hoje. Graças a Deus. Elza, em nome do Instituto Espírita Allan Kardec de Maui, nós te damos as boas-vindas. Você fica muito à vontade, você está dentro do nosso lar, da nossa casa, e seja muito bem-vinda, tá bom?
Com muito carinho, nós te abraçamos e te recebemos. Fique à vontade. Paulo, muito obrigado pelo convite. Obrigada pela presença desses corações amorosos aqui, que terão a paciência caridosa de me ouvir, vibrando junto pelo mesmo propósito dessa aproximação de corações, onde acabamos de conversar anteriormente, não existe mais distância, não existe o amanhã, ou a tarde e a noite, estamos conectados no mesmo ideal, por essa bênção da eletrônica, desses amados espíritos benfeitores que cuidam da evolução do planeta Terra, fazendo a parte deles, inspirando os cientistas, inspirando os engenheiros, inspirando todos, de uma certa forma, em cada área de atuação da sociedade, da comunidade, do mundo, para que o mundo evolua. Precisamos da luz, senão eu não conseguiria estar com vocês, da eletricidade. Precisamos daqueles que constroem pontes, pontes físicas e pontes humanas do pensamento. Precisamos de todas as pessoas nos dois planos da vida. E mais do que isso, precisamos, como disse você, olhar a casa interna dos nossos corações. É aí que está o verdadeiro encontrar-se, e que faz parte o capítulo de hoje, que preparamos com muita alegria. Eu confesso, Paulo, que eu passo muitas vezes por cima de alguns capítulos que eu não entendo. Eu não entendia o da figueira, né? A parábola da figueira seca. Quando uma vez Haroldo explicou, eu passei a gostar e até utilizar-me dessa parábola para elucidar pedaços de falas ou de estudo que a gente vai fazendo. Assim vai acontecer com essa. Porque eu achava tão difícil entender Jesus falando, eu não vinha trazer a paz, mas a divisão. Mas aí foi no contexto do entendimento de que o que se falava na época, a maneira como eram expressadas as parábolas, a forma de construir frases, trazendo para o contexto atual, de uma tradução apenas, muitas vezes o sentido quase que se perde. É como se eu falasse para você agora, olha, fulano vendeu o carro dele de novo, vai dançar direitinho dessa vez. Você vai entender o que eu estou falando, mas imagine essa fala ser traduzida ou para trás ou para frente, daqui 400, 500 anos ou mais. Como é que a pessoa vai entender? Alguém vendeu o carro e vai dançar? Não faz sentido. Na tradução literária, né? Teria que pôr no contexto, e no contexto de hoje muitas vezes não vem. Então a gente tem que se transportar, entender para a época, ou então fazer um entendimento de que realmente Jesus não veio trazer divisão como maldade, mas aí nós vamos destrinchar. Mas como você pediu que eu me apresentasse, então eu vou primeiro, né, pegar essa oportunidade para que fique certo, para que ninguém entenda que eu não estou aqui em nome do mundo inteiro do movimento espírita, como às vezes as pessoas falam. Então é importante que se dê nome, como diz o ditado, olha outra frase, nome aos bois. É preciso dar nome aos bois. Se daqui 1000 anos alguém for interpretar o que eu estou falando, vai dizer, como é que num trabalho espírita ela fala, você dar nome aos bois? Mas é justamente pelo contexto metafórico das coisas, né? Então, eu estou atualmente como dirigente do movimento espírita britânico, que é coordenado por uma instituição nacional que congrega grupos espíritas, como existe em muitos países do mundo, onde já tem um movimento organizado federativo, mas federativo significa um movimento nacional, uma instituição que seja ali um ponto de apoio para os que desejam, porque muitos não precisam, não querem, né? Às vezes são maior do que a gente mesmo, né? Como instituição. E estou nesse processo de trabalho desde antes do nascimento do Conselho Espírita Internacional, porque eu sou espírita praticamente desde que nasceu a minha terceira filha, porque eu casei com um espírita e eu era super católica e eu não entendia que eu tinha que mudar a minha religião. E meu marido explicava, mas enfim, minha cabeça não estava pronta. Quando nasceu a Giovana, a minha mediunidade, que era já bastante ostensiva, ela se abriu para ver o que eu não gostaria de ver nunca, que eram espíritos realmente muito mentalmente desequilibrados, né? Porque também existe
a loucura no plano espiritual, não é? Os dementes. E a minha filhinha pequenininha, também com a mediunidade aflorada, em bebê, ela presenciava tudo, então ela chorava dia e noite. Apesar de mamar, de não ter dor de ouvido, não ter dor de barriga, não ter nada, o pavor era muito grande. 3 meses. Aí eu aceitei para a casa espírita, Paulo. E todos vocês que estão aqui. Está minha amiga Fei também. Hello, Fei. Mas ela entende português. E com isso, eu nunca mais saí e só fui fazer estudar para entender o processo que se passava comigo, porque então eu não via só anjos, eu não via só Maria Santíssima, porque eu sou devota de Maria Santíssima, como era meu pai e minha mãe. Por isso meu nome é Elza Aparecida, né? Então, devota de Elza Aparecida. E então não eram mais só essas vidências, era uma vidência muito ampla. Mas aí os benfeitores falaram: bom, você não vai para a doutrina espírita, nós te levamos te mostrando um outro lado que você vai precisar entender. Com isso, eu comecei a estudar, eu tinha um professor em casa, permiti, olha a minha arrogância, agora eu baixo a cabeça, que ele trouxesse todas as obras espíritas para casa. Com isso, eu comecei a estudar. Então, eu estou agora com o Movimento Espírita Internacional desde 1992, do nascimento do SEI. Trabalhei dentro do Conselho Espírita Internacional, que aqui nós vamos chamar SEI, desde esse período, né, realizando uma porção de coisa, ajudando na criação das 2 coordenadorias, Américas e Europa. Depois, nós estivemos dentro do SEI atuando dentro da comissão executiva, não deixando as outras tarefas, então foram acumulando, e a gente foi dando conta. E nessa de dar conta, você nunca diz não para nada. Mas nisso de não dizer não para nada, só vai adquirindo experiência. Então, quando você tem o ditado, quando você quer que algo seja feito, procure o mais ocupado. Não é assim? Então, assim trabalhamos com boletim, mas então, no momento, eu sou apenas Elza Rossi, escritora, avó, mãe, trabalhadora do movimento espírita e também fora do movimento espírita, né, para outras ONGs, fazendo a minha partezinha. Então, aí a gente deixa para conversar no final, se precisar, mais coisas, senão a gente vai perder nosso tempo aqui, bom? Pode ser? Eu posso dividir a tela então, Paulo? Por favor, fique à vontade. Tudo bem. Então, vamos fazer o share screen. Qual que eu estava? Acho que é esse aqui. Sim. Eu não sei porque eu não estou vendo vocês. Deixa eu só mudar aqui, por um cantinho, para poder enxergar aqui. Bom, como o Paulo nos solicitou que preparássemos esse estudo, que para mim foi um benefício muito grande, eu agradeço a oportunidade, que é esse capítulo, né, Estranha Moral, 23, não vim trazer a paz, mas a espada, ou a divisão para algumas traduções, que é o item 9 deste tópico. É o item maior, mais comprido que tem dentro desse capítulo, que são 4 ou 5 itens, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Para a gente falar um pouco do que é, o que consta no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos lembrar que os ensinos de Jesus são universais e ele, como governador da Terra, os seus ensinos morais já repercutiam nas mentes, como a de Moisés, por exemplo, que nos trouxe os 10 mandamentos. Ele próprio veio para trazer a lição do amor e Kardec, então, que é a terceira revelação, nos traz a fé raciocinada. Então, nós vamos, então, pegar um tópico apenas de cada um, para depois a gente deixar na nossa mente para um trabalho futuro. Com Moisés, nós temos o se alguém ferir o seu próximo, deixando-o defeituoso, olha só o tipo da conversa. Assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Então, é Levítico. Veja bem que isso era uma lei, a lei era esse tipo de justiça com Moisés, era totalmente válido, era legal. Se alguém matasse um porco seu, você ia lá e matava 2. Se alguém matasse alguém da sua família, você ia lá e fazia a mesma coisa, não é? E esses mandamentos, eu fui pegar um pouco da história para trazermos aqui, porque vocês veem que essa montanha é o Monte Sinai, localizado
na região do Egito, lá na península, bem ao sul. E nessa região, ali tem as 3 religiões muito grandes, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu estou ouvindo a minha própria voz, acho que está um pouco com eco, não é? Então, entre a base, aqui embaixo, onde estão essas pessoas, até o pico, são 4.000 degraus. Mas eles fazem as romarias, porque é um solo sagrado, das 3 religiões. Cristianismo, islamismo e o judaísmo, né? Aí aqui em cima tem uma capela e aqui embaixo tem um mosteiro. E até hoje eles meio que brigam para ser o ponto onde Moisés recebeu os 10 mandamentos da sarça ardente, o primeiro fenômeno, vamos dizer assim, de mediunidade, né? O primeiro médium que a gente tem notícia, então, foi o nosso Moisés, nesse ponto, não é? E Jesus, já no monte também das bem-aventuranças, ele fez o seu discurso público inaugural, quando ele começa o seu messianato. Tá? Não é praticamente uma montanha como o Monte Sinai, é uma colina às margens do Mar da Galileia. Deve ser muito gostoso estar lá. Eu tive a oportunidade, em 1992, de estar lá. É realmente uma paz. Você vê aquele mar, você quer estar parado ali, porque você sabe que Jesus pisou ali. Então, para nós, não é só um fato histórico, mas é um fato muito mais do que isso, porque seguramente nós não estávamos entre os que estão ouvindo Jesus. Nós estávamos entre aqueles, provavelmente, vamos dizer assim, eu vou me considerar, aqueles que julgamos Jesus, que levantamos a mão, solta Barrabás e crucifica-o. Provavelmente fomos um daqueles. Mas não vamos nos crucificar por isso, porque já estamos há 2.000 anos nesse passo do entendimento, em tantas reencarnações, nessas oportunidades de pagar em várias reencarnações os nossos delitos do passado, não é? E dentro das histórias dos evangelhos, também muito citado o Monte Tabor e o Monte das Oliveiras e o Monte das Bem-aventuranças. São esses que a gente trouxe para nós. Bom, com Moisés, a lei da justiça, com Jesus, a lei do amor. Quando ele veio trazer a lei do amor, ele entrou em choque, logicamente, com os fariseus, com os romanos, enfim, que não entendiam, porque a casta, a diferença na sociedade era muito grande. O escravo era escravo, o potentado, né, o senhor, o senador eram os que mandavam no povo, e assim como ainda não tem, em muito lugar, não tem muita diferença. Mas o que nos traz a terceira revelação? O Espírito da Verdade, isto é, o Espírito com essa leva de espíritos maravilhosos que veio preparar para nós e trouxe o Consolador prometido, que traz a fé inabalável, é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável é aquela fé de consciência, porque tem a razão que nos faz raciocinar, não faz com que a gente engula tudo sem usar a consciência, usar os estudos para realmente até que ponto isso me serve, e vai amadurecimento através do estudo. Ninguém nasce pronto, eu não estou aqui pronta, teve um caminho de estudo, persistência no estudo, muita literatura, muitos audiobooks, muitas palestras hoje em dia com essa facilidade para que a gente vai adquirindo. Então, ninguém cria nada do nada, ninguém inventa nada. A gente pega carona na conversa anterior, na conversa de Jesus, na conversa de Kardec, na conversa dos espíritos, e vem trazendo as informações que a gente pode trazer, que tem condição ou maturidade de entender, através das obras básicas e através de tudo que Jesus nos oferece, não é? Que é o mais importante de tudo é entender o seu evangelho. Não entender o evangelho como uma imposição religiosa. Eu gostaria de deixar isso bastante frisado, assim, de coração para coração. O Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma filosofia, uma ciência que tem a religiosidade e traz o Evangelho como conceito de psicologia e moral. Porque se você estuda o Evangelho, você vai ver que, atendendo às lições do Evangelho, quem mais fica feliz é aquele que vive o Evangelho. Nós estamos com esse trecho
com essa parte, não vim trazer a paz, mas a divisão, para tentar entender por que ele fala tudo que nós vamos ver hoje, né? Como eu falei, são 5 partes no capítulo 23. Nós estamos, então, fazendo a última parte. Eu presumo que foram feitas as anteriores, né? Para encerrar o capítulo. Que está bem claro, como disse o Paulo, como ele leu Paulo. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz. Como Jesus, um ser de bondade, não vim trazer a paz? Mas a espada, com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Fica bastante complicado na nossa mente de subalternos, vamos dizer, entre aspas, entender o que disse o nosso chefe, não é? Mas aí, como a gente tem a assessoria das obras básicas, do Livro dos Espíritos, né? Nós temos aqui essa questão 671 do Livro dos Espíritos, né? Que também, pensando nas guerras santas, porque também através das guerras santas, em nome da cruz, essa cruz, derramou-se muito sangue. Então, Kardec, sábio, fez a pergunta aos espíritos, através daquela quantidade de médiuns, e recebeu e compilou nessa pergunta e nessa resposta. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partiram das suas crenças, poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Veja que interessante. Eu posso dizer que a Inglaterra tem um solo em cima de sangue, né? De um império que só conquistou, um império onde o sol jamais se punha no Império Britânico, não é? E quantos solos, de quantas terras são manchados de sangue em nome de Jesus? E se hoje nós estamos trazendo de volta o Consolador Prometido, muito lentamente, com muito respeito aos países, aos nativos, que não aceitam a palavra religião, a palavra doutrinação, a palavra evangelho, para eles as fere. Por quê? Porque a consciência coletiva do passado, de todas as encarnações, sofrendo a escravidão, sofrendo através da igreja, sendo queimado como bruxarias que eram médios, tudo em nome de Jesus, em nome do Cristo, em nome da igreja, em nome da cruz. Como que essa consciência coletiva impregnada de tanta maldade do passado vai hoje simplesmente aceitar abertamente com facilidade? É muito difícil. Então, o que nós temos que fazer a nossa estratégia dentro da Associação Médico Espírita Internacional, trazendo as palestras, trazendo a ciência, a filosofia, através dos médicos, que falam de Jesus, que falam do psicólogo Jesus, que falam do médico Jesus de uma outra forma, que falam da ciência, da pesquisa, do poder da oração, que falam do ponto de Deus no nosso cérebro, como Dana Zohar, como o Dr. Ian Stevenson estudando a reencarnação, como tantos outros, Dr. Harold Koenig, também estudando o poder da prece dentro da universidade. Tem 80 universidades aqui na Inglaterra, no Brasil, fazendo estudos sobre religião. Aqui na Inglaterra e Estados Unidos, são 80 universidades que fazem isso, fazem pesquisas. Então, eles trazem através da ciência e nós trazemos através da filosofia e da ciência. E levamos Jesus, que acalma dores, que traz a paz na família e que não traz essa divisão que estamos estudando aqui, da forma como ele nos ensinou. Nessa questão, Jesus trazia a divisão, porque em nome dele, em nome da cruz, matava-se, exterminava-se aquele que não acreditava e que não era da mesma crença. E assim se fez até na escravatura no Brasil, não é? Quando os escravos iam para lá, tinham que aceitar a igreja e tinham que deixar a sua religião de lado, a sua religião africana, mudando os seus santos de nome, né? Os seus orixás de nomes, para assim estarem bem, senão eles eram também exterminados, né? Então, aqui nós falamos aqui dos inimigos, né? Mas o meu maior adversário sou eu mesmo, em tudo o que eu faço. Em tudo o que eu faço, se eu não tiver uma consciência reta, com a responsabilidade de fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para mim, eu vou estar sendo meu inimigo, porque vou estar me mascarando. Quando Jesus disse, amai vossos inimigos,
Ele falou primeiro para nós mesmos, porque nós temos uma luta conosco. Muitas vezes, entrar dentro dessa casa e nos reconhecermos, a gente leva um susto. E o Paulo falou, vamos entrar em nossa casa. E Sócrates também falou isso. E Santo Agostinho também falou isso, né? Conhece-te a ti mesmo, que não é a frase de Santo Agostinho, é de um antigo filósofo que leu num templo e escreveu, e trouxe isso até hoje. Então, que fique bem claro para nós todos que a nossa maior luta é conosco mesmo. Hoje eu me dou bem com fulano, amanhã eu dou uma bronca com fulano, fulano fica de mal de mim, eu já fico bravo com fulano, eu já não quero mais ver. Cadê a minha amizade? Cadê a consciência do amar uns aos outros, né? Que fica nesse ponto jogado de lado, né? Então, essas guerras santas esse capítulo do Livro dos Espíritos comenta, eu trouxe o comentário de que são impelidos pelos maus espíritos, né? E fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém à vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe dê, né? Yahvé, Jeová, ou Maomé, ou qualquer que seja, né? Por que então há de se fazer guerra a outro sob o fundamento de ser a religião dele diferente da sua? Ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos? E o que é o culto aqui? Puxa vida, vamos imaginar agora uma cidadezinha, vamos ver que a maioria aqui somos brasileiros, né? A Fê me perdoe, a Fê é britânica, mas a gente está conversando, ela também viveu no Brasil. No interior do Brasil, uma cidadezinha lá, onde tem muita dificuldade de se mandar as crianças ou filhos para a escola, quando muito para uma escola rural. Aí crescem, a família é grande, para trazer os trabalhadores para a própria terra, para arar a terra, para o sustento da família, ou da região, enfim, para se manterem, né? Então, não tendo cultura, são analfabetos, não tem como aprender em livros como a gente tem toda essa facilidade. Nós somos ricos demais, que ainda tem gente, disso que eu estou falando, analfabetos. Nós temos uma ONG. Meu filho tem todo um trabalho para todas as pessoas da nossa comunidade, lá, né? Poderem estudar à noite na nossa ONG, que de dia é para crianças, de manhã e de tarde, não se mistura as crianças com os adultos lá nesse particular. Então, à noite são a alfabetização de adultos. Por quê? Porque muitos deles sabem orar e sabem arar, mas não sabem ler, não sabem estudar e gostariam de ver esse horizonte alargado, não é? Então, nesses campos do Brasil imenso, tem pessoas que sabem orar, agradecem a Deus do coração. Então, eles estão mais conectados, muitas vezes, do que nós aqui que estamos esse manancial nas nossas mãos, né? E que fazemos julgamentos e entramos nesses conflitos, nessas guerras de pensamentos, né? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que criam nesta palavra de paz quando lhes ides levá-la de espada em punho? As guerras santas. Eles têm de ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Imagine aqui na época do Henrique VIII, não é? Um país que era católico aqui, que abaixava a cabeça para Roma, para o Papa. Tudo era feito em cima das igrejas imensas que eram construídas. Só ali já tinha uma divisão: grandes castelos, grandes igrejas, mausoléus, né? E os pobrezinhos, os simples, vinham lá dos seus feudos, trazendo sua contribuição, trazendo a sua ovelhinha para vender, para doar para a igreja, enfim, como sempre aconteceu, não é? E essas igrejas já davam aquela sensação de superioridade, que você, estando nessa igreja, você estava com a conexão com Deus. Logicamente, a gente sabe que não é bem assim, porque se fosse assim, como eu vou mostrar daqui a pouco, Chico Xavier, embaixo do abacateiro, né,
fazia toda aquela evangelização, aquele estudo do evangelho. Quantas vezes esse abacateiro ouviu o evangelho, um abacateiro doutrinado, né, por tantos anos de estudo. Então, as guerras aqui não foram pequenas. E quantas matanças, quantos mortos em nome de Jesus, quando Henrique VIII instituiu a Igreja Anglicana, não é? Agora, a gente fala que a gente é inimigo da gente mesma porque a gente nunca está contente. Quando você tem uma casa pequena, você já quer uma casa maior, bom, aí tá aí tudo bem. Aí você prefere estudar bastante para ter títulos, para ter fama, até aí tudo bem, vamos dizer assim, né? Aí você tem o seu trabalho, mas você quer mais, você quer um emprego melhor, até aí tudo bem. Mas quando isso começa a ser uma coisa como, por exemplo, eu quero o melhor carro, quero desfilar na vizinhança, mesmo que eu faça dívida, eu estou sendo meu inimigo, porque não estou cuidando da minha paz e consciência. Existem pessoas que se suicidam de tantas dívidas que fazem, até mesmo para deixar de herança para os filhos, e aí a consciência é tão pesada, ou enfrentam a justiça mesmo terrena, que partem a fuga pelo suicídio. Aí aqueles também que entram em dívidas por casos maiores, quando a gente sabe que aonde um lugar tem muito, e algum lugar praticamente nada tem. Aí é quando a gente lembra que tem crianças órfãs padecendo de frio naqueles acampamentos na Síria, não é? Quantas crianças que são mortas, que não têm o que comer em outros países, e que neste momento, se você olhar na ONU, lá nas Nações Unidas, os pontos de guerra que tem naquele painel gigante, acho que de quase 30 metros, ali tem aqueles pontos vermelhos, você pergunta o que são isso? São as guerras que neste momento acontecem no mundo. Eu fiquei ali de boca aberta, falei, como? 80 guerras no mundo neste momento? A guia assim, 80 guerras neste momento, essas pequenas guerras, as grandes guerras, né? Era a guerra enfim, essas guerras gigantes aí que todas as horas estão nos jornais, não é? E também é quando você começa, não, eu só terei paz a hora que eu pegar o lugar do meu boss, do meu chefe, quero subir, sabendo que quanto mais você sobe, mais dor de cabeça você tem, menos tempo você vai ter para a família, mais problema você vai trazer para casa, mais exigência dos filhos e mais distanciamento daqueles que nos amam, não é? E essa frase do Dalai Lama, ele mesmo disse isso, está nessa revista Pensador. O que é o meu inimigo? O que? Ele não perguntou nem quem. O que é o meu inimigo? Eu mesma. Meu espectro, né? Minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí estão os meus inimigos. Porque eu pergunto, quem aqui, nessa sala, neste momento, não passou nessa semana um problema com alguém que seja só de pensamento, mesmo que não seja de bater boca, mesmo que não seja de mandar um e-mail mal criado, um WhatsApp mal criado, né, no momento do sangue quente, para a mãe ou para o pai, trazendo a divisão, trazendo o problema. Pensando nisso também, quantos casais que a esposa quer trazer os filhos para evangelizar ou para educar na moral espírita, e quantos pais são de outra religião e não entendem, não deixa, e assim as crianças acabam vendo esses conflitos, né? Vai para a igreja com o pai, vai para o centro espírita com a mãe e vê os dois em casa brigando. Quando essa criança está crescendo, o que essa criança vai pensar? Não, eu não quero ser de religião nenhuma, porque vocês são religiosos, frequentam as suas igrejas e vivem brigando. Que exemplo vocês estão dando? Então, muitas vezes, aqueles que não vão a lugar nenhum, mas trazem a paz no lar, a educação, têm respeito pelos outros, esses já foram, vamos dizer assim, religiosos, já ultrapassaram e nem precisam de religião hoje, porque eles já vivem aquilo que foi educado nos milênios, né? Nós ainda estamos precisando ser educados. Eu vou falar por mim, ainda preciso ser educada, não é? Aqui uma frase que eu trouxe, que eu achei interessante, também do Fábio Melo, eu acho que é o Fábio Melo, sim, que eu só terei paz quando vencer a mim mesma. Isso eu falei para mim, tá? Mas eu pegando um gancho no que ele escreveu, né? Eu sou o meu próprio inimigo quando não tenho forças de resolver um problema, quando não consigo arrancar o que me faz sofrer. Às vezes a gente deixa amadurecer na cabeça uma ideia que às vezes nem é verdadeira. A gente julgou, já fez um trajeto de um ponto, já ligou com o outro, já trocou uma ideia,
já achou que o outro não respondeu no WhatsApp porque é isso e aquilo, e na realidade o outro perdeu o celular, não conseguiu se comunicar, perdeu a agenda, e até que isso se esclareça, nós ficamos sofrendo desnecessariamente pela pré-julgação, pré-julgamento. Como é gostoso quando a gente tem a consciência tranquila e não precisa disso, não é? Podendo passar sem essa situação. Não estou conseguindo mudar meu celular. Deu. Aqui, quando eu falei da igreja suntuosa e de uma porciúncula, para quem esteve lá em Assis, não é? Eu tive em 92 eu fui para Assis e fiquei assim encantada com a pequenina porciúncula, aquela igrejinha. Quando Francisco de Assis ouvia, Francisco, constrói a minha igreja, levanta a minha igreja, Francisco. Ele achava aquela igreja de pedra, como muitas vezes nós achamos também, não conseguimos entender o processo que os benfeitores colocam, inspiram, que a nossa mente poderia guiar para um caminho X, mas vai para o Y. Então, Francisco pegou e construiu, começou com as mãos dele sozinho, aí outro viu, outro viu, outro viu, viu ciência e começaram então a fazer essa pequena porciúncula, que hoje é para visitação, é dentro desse mausoléu, dessa gigante igreja, né? Essa aqui é Milano, né? Essa aqui é outra, essa é em Assis mesmo. Então, assim, nessa simplicidade pequenina, que era mais para abrigo, né? Em alguns momentos, ele construiu a igreja nos corações. Ele construiu e mostrou, e foi até Roma, e conquistou muitos dos potentados da época com a sua humildade, não é? Sendo que ele vai para Roma, faz um trabalho, quando retorna, os seus próprios já estavam redividindo situações, quer dizer, já estavam voltando, deixando de lado o ensino maior do Cristo, a humildade, a caridade, para estarem impostos, né? Tendo posto isso, posto Y, Z, e também recebendo para trabalhar, né? Quando Francisco era tudo dá de graça que de graça receberes, né? Receberes. Outro apóstolo da humildade que sabia dividir tudo que tinha e muito mais, trazendo o amor e não a divisão, o nosso Chico Xavier, que não precisava mais do que uma caminha, um criado mudo, com o seu evangelho, com seus livrinhos de orações, não é? Devoto de Nossa Senhora, ele tinha muitas medalhinhas de Nossa Senhora. Todo mundo sabia que Chico era devoto de Nossa Senhora. Cada um que ia visitar o Chico levava uma medalhinha. Atrás do paletó do Chico, ele tinha todas as medalhinhas penduradinhas ali atrás com alfinetezinho, porque ele era um devoto e ele respeitava todas aquelas mães que lhe levavam a medalhinha de Nossa Senhora. Até o Chico e pessoas de todas as religiões, para elas, o Chico não era um religioso, ele era um representante do amor na Terra, consolando, e esse é o objetivo maior da nossa doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus. Que a gente tenha isso em mente. Aonde a gente for levar uma palavra e causar espanto, causar problema, vamos ver o que estamos fazendo, para termos noção de que passo estamos dando, não é? Aqui está a simplicidade do Mestre Jesus, logicamente uma montagem de um filme, mas o que ele utilizava? Não utilizava de igrejas, não utilizava de mausoléus de pedra, ele utilizava-se da natureza. O altar de Jesus era o altar do coração, aonde ele podia conversar e falar, ele estava na frente, no Mar da Galileia, caminhando, sempre com as pessoas que o estavam ouvindo, e ali estava o ensino de Jesus, né, que até hoje repercute. E aqui está o abacateiro abençoado, que as suas flores, as suas folhas, os seus frutos, sempre verdejantes, alimentando, dando sombra, dando colorido lindo na paisagem. E aqui está o nosso Chico, rodeado sempre de centenas de pessoas que ouviam da sua voz. E aí tem um fenômeno muito interessante, como aqui Jesus, mesmo distante, quando estava falando no Sermão da Montanha, as pessoas o ouviam de centenas de metros, ouviam Jesus
sem ter os speakers que a gente precisa hoje, né, os alto-falantes. Aqui Chico Xavier, da mesma forma, o que estavam, todos ouviam, como um fenômeno de Pentecostes, né? As pessoas ouviam a sua linguagem, o seu falar, aonde quer que estivesse, né? E aqui está Jesus e as pessoas lá longe, todos ouvindo o que Jesus trazendo, o amor, a paz, né? Então, voltando ao nosso texto, que eu não vim trazer a paz, mas a espada, que foi muito bem colocado em Lucas, que é o texto maior de Lucas, né, que ele continua falando, aqui nós dizemos que o Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Esse é o último trechinho desse capítulo, tá? É muito bem explicado, o 16, o 17 e o 18, são os últimos pedacinhos. Então, o Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Entretanto, ele não pôde fazê-lo sem destruir os abusos, não é? Como Jesus encontra em seu caminho o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, cercados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e suscitam contra ele entraves e perseguições. Para muita gente, é muito difícil quando você vai fazer, especialmente pessoa muito rica, é difícil eu conseguir ajuda para a nossa ONG, lá do Mutirão, Instituto Mutirão, em Curitiba, no bairro Veraba, a comunidade, que já está melhorandinho, as casas estão pintadas, está bonitinho. É difícil eu conseguir do muito rico dinheiro para ajudar lá. Eu consigo mais das pessoas mais simples. O muito rico tem receio até de se misturar, não gosta de ouvir. São raros aqueles que são desprendidos e realmente te ouvem, te ajudam, né? É por isso que ele também precisa combater. Mas o tempo das lutas e perseguições sangrentas acabou. E as que ele tem de suportar serão as lutas morais. Essas que nós estamos falando aqui, a ambição, a cupidez, o fanatismo, né? Sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, pois a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe por todos os cantos do globo e abrirá mais depressa aos olhos aos cegos. Mas aí eu digo mais uma vez e repito, por experiência própria, estou nesse país desde o ano de 1994, 95, 97 eu fiquei 3 meses, 4 meses que eu fiquei em setembro, 98 eu vim para cá definitivamente. Então já são alguns anos conversando com meus amigos britânicos, né, devagarzinho, construindo um relacionamento, entendendo, conversando com eles o porquê que a palavra religião, né, tem tanto empenho. Eles não sabem explicar porquê, mas sabem que é algo como religião é coisa de cabresto, e como se fazia antigamente, você tinha que ser ou acabou, não é? Tinha que assinar que você era daquela religião ou acabou. Eu fui colocar a minha filha num colégio adventista, em Curitiba, e quando eu tive que preencher o papel, ela era pequenina, que ela era espírita, religião espírita, né? Naquela época eu não entendia ainda o fator que não é religião, eles não aceitaram a minha filha, né? Isso há muitos anos atrás, ela tinha apenas 6 anos de idade, né? Aqui eu trouxe algumas reflexões interativas com relação a esse texto que foi lido pelo Paulo no início, com Lucas e Mateus, e com o que eu estou agora trazendo, né, do Evangelho, né, desses pedaços, que quem assiste uma pergunta aqui, quem aqui neste grupo é espírita de berço? Eu não estou vendo todo mundo, mas vou dar uma olhadinha, ver se eu consigo. Ó, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum não ser, porque eu também não sou, tá? Ó, Paulo, você é, puxa vida, eu não sou espírita de berço, porque não era de berço mesmo, né? Bom, quem tem a sua religião e estuda a filosofia espírita? Essa aqui foi uma pergunta que eu fiz que não foi no grupo espírita, foi fora, mas enfim, é para todos nós, não é? Deixa eu ver se eu consigo fechar e abrir. E quem conheceu o espiritismo já adulto, como eu não posso ver todo mundo, eu vou fazer as perguntas e depois nós vamos conversar. Ou quem tem a família toda na mesma filosofia, seja espírita ou seja de outra religião, aqui para nós, logicamente, é o espiritismo, né? E quem tem problemas com separação religiosa dentro da família, não precisa ser separação de espada, tá? Separação. Como seguir a Jesus sem brigas religiosas? A religião é imposta? A sua foi? O que é conceito moral nos ensinos de Jesus? Então, essas perguntas, eu vou abrir agora para dar uma olhadinha em todo mundo,
para eu poder me situar aqui com quem que eu estou conversando. Vamos ver. Então, o que é... Alguém quer falar alguma coisa com relação a essas 6, 7 perguntas aqui? Pode dialogar, não tem problema, não. Então, vamos continuar. Fique à vontade, viu? Eu deixo assim, mas fique à vontade. Eu trouxe bastante fotos de Jesus, uma porque me inspira muito. Veja bem que ele tem essa mão dele está sempre abençoando e ao mesmo tempo está apontando para os que estão lá embaixo, estão subindo aqui no monte que nós conversamos, no monte das bem-aventuranças, né? No tratamento aqui. E esse trechinho aqui, que é do nosso querido Torres Pastorino, o evangelho dele, é um livro grande, até por final são 8 volumes, que é muito interessante a explicação que ele traz com relação ao pai, a mãe, a sogra, a esposa e mãe, dentro do que diz Mateus, né? Mais Lucas, né? Sogra contra a nora contra a sogra. Logicamente, isso acontece porque alguém tem que ter a primazia da palavra, alguém tem que achar que é o que está certo sempre. Esquece que a melhor forma da paz é o respeito. É o respeito e sentar com o outro e conversar, dialogar. Não precisamos ter guerra dentro de casa. Mas se Jesus falou, é porque ele já sabia disso com muita antecedência, logicamente, e também que ainda existem brigas e problemas por causa de Jesus, por causa da sua própria religião, né? Isso aqui nós já passamos. Isso aqui é só porque eu trouxe o vocábulo aborrecer, o verbo aborrecer, que numa tradução está de uma forma, na outra tradução está outra, e também está no contexto já estudado por vocês, né? Vamos passar isso daqui. Essa mensagem, é bastante grande essa mensagem, nós não vamos ler agora, que é do livro Pão Nosso, a mensagem 137, né, que a mensagem chama-se Inimigos, do livro Pão Nosso. Quem quiser anotar e tiver essa mensagem, dê uma lidinha e veja a importância dessa mensagem para o nosso dia a dia. Eu tenho essa mensagem, está no final dos slides, mas ele é muito grande, nós não vamos ler tudo isso agora. Eu gostaria de dizer a vocês da minha gratidão por este momento, não é, da oportunidade. Eu vou deixar agora a palavra para todos. Vou parar de utilizar os slides. Fiquemos com essa imagem de Jesus. Veja que que cena interessante, né? Ele apontando o Pai. Ele é o intermediário de Jesus, é médium de Deus na Terra. Cristo do nosso planeta, assim como tem Cristos de outros planetas, né? E eles fazem a reunião, né? Os nossos espíritos benfeitores da Terra, a reunião deles é feita no Sol, como consta no Livro dos Espíritos, na texto de rodapé das informações lá de Kardec, né? E esse daqui, de costas, muito bem acomodado, mas atentamente o olhar no nada, ouvindo a Jesus. Esse pensativo com a mão no queixo, ouvindo a Jesus. O braço cruzado, prestando muita atenção a Jesus. Um gesto de abnegação e prestando atenção a Jesus. Quantas coisas, meu Deus do céu, nós devemos ter perdido em não estarmos entre aqueles que ouviram Jesus. Mas hoje nós temos a alegria de podermos estar nesse contexto com Jesus por nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Por esse, eu chamo o Evangelho segundo o Espiritismo em todas as lives que vocês tiveram a oportunidade de ver, né? Pelo menos 1 ou 2 por semana eu estou fazendo o convite. E o meu Evangelho não é um livro religioso para mim. Ele é um livro científico, mais do que isso, de psicologia de vida. É uma psicologia que me dá orientação diária para como eu devo proceder para com meus irmãos, para com meus subalternos, para com meus chefes, para aqueles iguais a mim, para aqueles que têm mais condições do que eu, enfim. Então, e a condição de vida está escrito dentro do Evangelho, e graças a Deus, o Evangelho nos traz realmente a lição de como proceder, né? É a moral, a regra do bem proceder. Ótimo, Elza. Maravilhoso, viu? Maravilhoso mesmo. E muito interessante a disposição que o professor Carlos Torres Pastorino desenvolveu no Evangelho que ele apresenta, né?
Eu tenho certeza que nós vamos levar alguns séculos ainda entendendo essa parábola, essa metáfora que ele utilizou com as palavras para explicar coisas mais profundas que fugiam e fogem ainda do nosso entendimento, que vai levar alguns séculos ainda para a gente realmente penetrar na essência e nessa sabedoria que Jesus apresenta para a gente, principalmente nessa estranha moral que ele jogou para todos nós. E, inclusive, você observa que é um prato cheio para os psicólogos, filósofos, cientistas. Essa última foto que você apresentou, a característica de cada um, a expressão íntima de cada um, aquele que está assim, será mesmo? Ou então, glória a Deus, né? Aquele que está louvando, aquele que está questionando, aquele que está raciocinando, aquele que está digerindo o que está sendo ensinado. Você observa várias expressões ali que identifica totalmente. Eu me identifiquei ali naquele conjunto, sabe? Você ouvindo palavras de sabedoria eterna, que, na verdade, naquele exato momento, como agora, neste exato momento, eu tenho certeza que a minha consciência não está plena para conceber tudo isso, não é? Então, realmente, essa divisão que ele coloca para nós dá pano para manga. Aproveita, aproveitando a sua deixa do jogo de palavras, né? Dá pano para manga, dá para a gente conversar o dia todo, não é? Paulo, você veja você falando isso. Às vezes a gente pega textos bonito, uma mensagem assim, de alguma coisa do Brasil, português, né? Aí você quer traduzir, e tem coisa assim, por exemplo, aí o inglês não vai entender para traduzir para o inglês e colocar no contexto, assim como tem coisas aqui, né, que você tem que pôr no sapato do outro. Isso se usa muito aqui, né? É, Então, está chovendo canivetes e gatos. Ninguém vai entender isso se você falar, você traduz para o português, olha, está chovendo canivetes e gatos. Ninguém vai entender. é, Mas são coisas da língua e muito particular e do momento. Talvez né? Então, e aí tem um texto, Paulo, mas eu acho que não vamos ler também para não tomar tempo, que é do capítulo 1, a parte quarta do Livro dos Espíritos. São dois trechinhos pequenininhos que fala do homem carnal e do homem moral. ah, Mas eu posso, se quiser, deixar anotado e depois passar para as pessoas, né? por É, favor, é o, pode citar aí para nós o item e a gente é, consulta. eu posso passar aí para você, que é o capítulo 1, é a parte quarta do Livro dos Espíritos, O o primeiro item capítulo. 1, é, o item 1 da questão 941. Perfeito, É a questão 941, é o final da 941, fica mais fácil assim. certo. Final da Tá ótimo. 941. O Está homem carnal e o registrado. homem moral. Porque daí ele dá. Porque você sabe que as 5 obras de Kardec, elas são interligadas, né? No Livro dos Espíritos você tem todas as demais. E às vezes você acha uma coisa que complementa tão bem aquilo que você está falando do Evangelho dentro do Livro dos Espíritos e vice-versa, né? E da Gênese também, o capítulo, a introdução da Gênese, cabe no que nós estamos falando aqui agora também, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, Paulo, viu? Exatamente. E, o livro do Pastorino, eu acho que eu tenho aqui, eu também posso mandar para você, porque você não, Né? acho que não acha para comprar, acho que só em PDF mesmo. Ah, Para também, para quem desejar, né, consulta. conhecer um pouquinho mais, né? Para consulta. Elza, nós observamos que nessa parábola, foi registrado por esses dois evangelistas, Mateus e Lucas, você crê, assim, sutilmente, vamos colocar assim, para a minha condição de hoje, você crê que ele estava falando da reencarnação? Ele estava mostrando para o povo pagão a lei da reencarnação, que hoje eu sou pai, amanhã eu posso ser Seu filho, sogro. Uhum. né? Você acha? Também, também. Exatamente, também, porque né, ele falava só por parábolas, né? E falava das atuais
coisas que aconteciam no próprio dia, do campo, da família, da cidade, da vila, enfim, do pescador, né? Para eles poderem captar e entender, porque a maioria não tinha estudo. Eram pessoas embrutecidas mesmo, o estudo era só para uma classe, né? Lucas já tinha estudo, mas não eram todos que tinham estudo, né? Então, ele falava assim da reencarnação, porque se você hoje, sogra quanto a nora, hoje eu estou como sogra, aí então eu brigo e amanhã eu vou vir como nora para sentir. E quem sabe se eu faço as pazes com a minha sogra, porque fazer as pazes comigo mesma, né? É comigo mesma, porque nesse sentido do perdão. Se a gente se perdoa e a gente perdoa o outro, a gente vive em paz, Paulo. A maioria das coisas está na ciência, está no perdão. Porque a nossa consciência fica pesada por pequenas coisas que é de acúmulo. É como se fosse uma ferrugem, né? Começa um pouquinho de ferrugem que você deixa, se você não cuidar na hora, aquela ferrugem, dali a pouco, dali um ano, comeu todo o teu barco e você perdeu. Se a gente não cuidar dessa ferrugem, que é a falta do perdão, que é a raiva, o egoísmo, especialmente o egoísmo e o orgulho, anula, mata tudo que a gente teria de bom se a gente deixar essa ferrugem crescer demais, né? Então, é por aí mesmo, você tem toda a razão. Mas se a gente tem que trabalhar na gente para estar em paz conosco mesmo, primeiramente, nos perdoarmos. Quantas vezes eu caio no mesmo erro, Paulo? Eu, Elza, aqui, caio eu mesma no mesmo erro, falo, meu Deus, Elza, você errou de novo. Aí eu falo comigo, eu falo, não, mas você vai... Eu falo comigo porque eu sou eu me ponho quase que de frente. Tem até o teste do espelho. Você pode falar para você no espelho, porque a gente não se conhece. A gente não se conhece, a gente se arruma, faz maquiagem, mas a gente não olha dentro da gente. A gente olha como é que está só a parte exterior. E Jung falava, vem para dentro, vamos trabalhar o seu ego, vamos trabalhar o seu self, né? Vamos deixar brilhar a sua luz. Jesus falava isso, brilha a vossa luz. Olha, a gente tem a luz, a gente tem a lei de Deus na consciência, a gente tem consciência no coração, que é a lei do amor, né? Simbolizada pelo coração. Mas quando a gente fala de amor, a gente já põe a mão no coração, é automático. Então não é à toa, alguma coisa tem nessa região, nesse centro de força, como diz André Luiz, né? Como nos ensina André Luiz. Então que a gente possa realmente parar um pouquinho de passar uma mensagem que vai machucar alguém, refletir um pouco mais se o amigo falhou, se o amigo não veio, se a pessoa que prometeu não aconteceu, se aquele que você está esperando não te traz o que você espera. Se você está pondo muito num relacionamento, um peso gigante, está pondo porque você está pondo, mas não que é, porque você nem conhece a você mesma e está pondo todo esse peso, que a gente possa ler um pouquinho mais Joana de Ângeles, ler o Homem Integral, né? Quantas mensagens, quantos ensinamentos é trazido e a gente tem na mão. Agora, se imagina aqueles que nada têm. Quantas pessoas não têm nada disso? Não tem um livro, né? Exatamente. Olha, dá-se entender que ele dizia para nós: hoje você está, você não é. Né? Quando ele usa as expressões pai, filha, nora, hoje você está. Ou até mesmo no poder, numa posição de mando, de comando, porque nós percebemos que o povo hebreu, eles tinham uma hierarquia familiar, não é isso? Nas sinagogas, em todos os setores sociais da época. Então ele refere-se à posição, às coisas da terra como está. Você hoje está. E ele oferece e refere-se também às armas para combater aquilo que é o fogo, né? O chamado o fogo. Eu vim botar o fogo para queimar mesmo. Eu quero que ele queima. E tenho pressa que ele acenda, né? E a espada, né? Ele fala da espada, mas quando ele fala da espada, ele já fala da espada como um meio, né, de se combater. E dá-se a entender que ele está se referindo à cupidez, ao egoísmo, ao orgulho, né, como na questão 671 da Resposta dos Espíritos. Então, nós podemos considerar a espada como um antídoto. E qual seria hoje para a gente compreender a espada em nós, para combater esse orgulho, essa vaidade, essa pretensão de achar que é? A falta de caridade, Paulo. Porque a gente tem que respeitar tudo, tem que haver um respeito. O respeito já denota
que você tenha uma consciência do teu espaço. Eu respeito a lei me diz, né? Que eu tenho um limite, e de passei daquele limite, eu estou infringindo uma lei, tanto a lei daqui da Terra, porque você tem cercas, você tem espaço, quanto a lei divina. Então, o respeito, o entendimento dessa lei, que não é uma lei de imposição, mas é uma lei natural, você respeitar o outro como quer que o outro te respeite, isso daí você não precisa da espada para fazer isso. Antigamente, eram as espadas, na época de Jesus, eram as espadas. As espadas matavam, fazia, acontecia, em nome, não em nome dele, mas em nome dos santos, né? Que trazia Roma, né? Mas depois de Jesus, era em nome de Jesus, as cruzadas eram em nome disso. Hoje, no nosso dia a dia, para tirar essa espada do orgulho, essa espada violenta, né, do massacre mesmo, você pode massacrar alguém com palavras. Você pode ferir alguém com o seu olhar, com a sua maneira de ser, com o seu olhar de superioridade, desnecessário. Porque o que te leva a isso? Como eu disse, a gente não leva no caixão nada disso, muito pelo contrário. Leva na nossa consciência, que vai ficar bem clara do outro lado, porque os benfeitores que nos acompanham estarão nos acompanhando lá se a gente der a chance deles nos ajudarem. E a gente tem que passar aqui na terra, pela terra, com as nossas provações, em alguns casos com expiações, para realmente fazermos valer a lei de causa e efeito. Então, se de Jesus nos deixou ditos esses ensinamentos, e se nos for traduzido como uma espada, não vir trazer a paz, mas a divisão, essa divisão é aquilo que nós conversamos, da raiva dentro de casa, da briga, da falta de entendimento, falta de respeito, tudo isso cria divisão. A briga, a educação mal feita pelo filho, como que você quer? Você recebe, você é o criador, você recebe os filhos, né? A dádiva divina para a sua vida, para a sua educação, para você fazer crescer, né, dentro da moral do Cristo ou a moral da tua religião, porque tem pessoas que não são cristãs e nem por isso deixam de ter um excelente trabalho, como os budistas, né? Como os testemunhos de Jeová, eles não são cristãos. Só que eles não têm o ensinamento que nós temos no sentido do entendimento do que Jesus trouxe. Porque o Consolador prometido veio destrinchar essa fé raciocinada do Cristo. Então, a divisão é isso mesmo. É você não amar como deve ser amado. É você não respeitar como deve ser respeitado. É você não entender o efeito da palavra caridade, que não é só dar as coisas materiais, mas a caridade maior para com você mesmo, né? Que é a caridade de se conhecer e fazer valer essa caridade ao seu redor, com a sua família, com os seus do grupo, onde quer que seja, né? Para que o mundo venha um dia a ter paz. Mas, por enquanto, a espada que está valendo no mundo, em todas as partes, mesmo nessa época de coronavírus, onde o álcool, por exemplo, o álcool é uma espada. Ele vem e ele destrói famílias. Quantas pessoas que compram durante o dia, em diversos, não sei se aí também é off-license, né? Compram as bebidas, nunca se vendeu tanta bebida em supermercado como agora. Triplicou a venda. E aí bebem durante o dia, machucam as esposas, machucam os filhos, eles têm vergonha de dar queixa, às vezes, na polícia, estão sendo escravizados dentro de casa e a sociedade, às vezes, nem fica sabendo. Existem mortes e a sociedade nem fica sabendo, no sentido do culpado, do criminoso, né? Então, isso também é uma espada violenta, sabe, que precisa ser combatida, né? Mas essa Jesus não trouxe, mas está sendo utilizada como divisão dentro de casa. Exato. Antes de passar a palavra para o pessoal te perguntar, explorar você também, tem aquela espada e aquela divisão que nós sabemos, assim, quando você busca reforma ou compreender realmente o sentido do Evangelho, você disputa, tem uma disputa ferrenha consigo mesmo, com espada em punho, para você vencer a si mesmo, né? Como você desenvolveu na sua fala. E a espada, às vezes, ela dentro de nós, ela é a espada do amor, porque você luta para que o amor vença aquilo que é desamor dentro de você, não é isso? A caridade, por exemplo, a compaixão, né? Você
entender e transformar velhos hábitos, então você tem que lutar mesmo. Então, eu entendo também a fala de Jesus nesse sentido, sabe? No Então, sentido... Paulo, aqui eu vou pegar o gancho do que você falou e vamos utilizar a palavra espada, Aham, arma e instrumento. Tu, aham, tá? Então, vamos lá. A espada foi traduzida como espada. Eu poderia dizer que podia ter sido traduzida como instrumento, né? aham, Como instrumento. Porque o instrumento, nós podemos utilizar do instrumentos para construir coisas boas dentro de nós. Eu não vou dizer que eu vou usar uma espada, a espada do amor, vou utilizar esse instrumento que é o amor. Vamos dizer, um instrumento, uma chave de fenda, vamos dizer assim, né? Uma pazinha, uma enxada para arrumar alguma coisa, né? Um instrumento de construção para nos reformarmos. Porque você vai fazer uma reforma numa casa, você derruba uma parede para reconstruir aquela parede. Você vai usar instrumentos para fazer isso, né? dá, Então, vamos dizer assim, que se foi na época de Jesus, traduzido como espada, preciso ver no livro de Haroldo se a espada é a palavra correta, tá? Foi aham, traduzido como arma. Então, aham, a espada é uma arma. A arma é um instrumento, porque nós podemos falar assim, qual é a arma que você vai usar para fazer tal coisa? Eu posso transformar, qual é o instrumento que você vai usar para fazer tal coisa? Não é? exatamente. Então, ao invés da espada, você podia falar arma. Então, vamos utilizar a arma do amor. Aí eu preciso Aham, falar assim, não, vamos utilizar o instrumento do amor, né? Para exato. fazermos isso. Isso para mudar um pouquinho nesse contexto, porque nós não somos linguistas e nem linguistas da história, né? Aham, Então, aqui eu coloquei uma coisinha que eu não coloquei naquele momento, mas aqui, porque tem muito mais slides. Aí eu cortei, fui pondo pedaços do thank you para onde eu ia parar, né? Então, tem um slide que eu coloquei que é assim, ó. Nós, as outras pessoas, podem nos ver, a gente se acha o bombom, o bambambam. Bam, bam. Mas aham, tem pessoas que podem nos ver como impositivos, vingativos, briguentos, exigentes, intolerantes, possessivos, orgulhosos. Isso tudo é casos de briga em família, aham, causando ambição, ciúmes e guerra pelo poder. A sogra e a nora normalmente é guerra por poder, viu? Quem manda em casa. E está dividindo a mesma figura masculina, que para a sogra é o filho e para a nora é o esposo, né? Então há muita guerra. Eu tive uma sogra anjo. Ela era espírita também, né? Me aturou. Eu tive uma sogra anjo. Ela dizia que eu era a nora mais nova da família, dos 8 filhos. Ela tinha 2 filhas, 6 filhos. Eu era a nora mais nova, a norinha novinha que chegou na família, né? Porque ela teve filho na época que ela era avó também, a minha sogra. Então eu fui a norinha. E ela, para mim, foi um anjo, e ela dizia que eu era um anjo para ela. Cuidava do cabelo, das unhas, fazia compra com ela, era uma dama de companhia para ela, até nascer o primeiro filhinho. Ela fez todas as roupinhas do Daniel. Então eu não tive problema com a minha nora, nem com as minhas noras e nem com a minha sogra. Então eu sou uma pessoa agraciada, me considero agraciada. Eu tenho amigas que até hoje, tem umas que não falam com a nora. E por mais que você põe na cabeça, por favor, não deixe ela desencarnar sem você ir lá, levar umas flores, conversar, perguntar o que ela deseja, fazer uma companhia. Enfim, abra um caminho de luz nesse mato, que já está mato alto, vocês não se falam há quanto tempo. Coisas assim. Irmãos que não se falam, Paulo. Irmãos que não se falam. Pais que não falam com 3 filhos. São amigos da minha filha. Tá certo que são irlandeses, não são brasileiros. Mas, assim, por que isso, Paulo? Por que deixar essa separação dentro da coisa mais linda do mundo, que é a família, Paulo? Então, eu convido aqui, eu sei que essa live não vai ficar só aqui nesse grupo, mas vai estar reverberando depois. A quem tiver, né, puder ouvir depois. Se você tem alguém na sua família que você não conversa há alguns meses, alguns anos, que você deixou de lado, que você não quer saber, abaixa um pouquinho a sua crista, olha no seu coração, mentaliza Jesus e a sua bondade, converse com seus benfeitores, cria coragem, seja um corajoso, uma corajosa, vá até essa pessoa, envie uma mensagenzinha, fulano, sonhei com você, me deu uma saudade daquele tempo. Eu tenho certeza que a pessoa do outro lado vai se emocionar, vai derrubar uma lágrima,
e vai se aconchegar a você. Não deixa para fazer isso no plano espiritual. Faz agora, enquanto caminha com Jesus. Ok? É isso que é uma mensagem boa da gente pensar, não é? muito boa mesmo, e muito oportuna, Elza. Então vamos lá, gente. Se vocês quiserem explorar e aproveitar essa menina tem muita experiência boa, viu? Tem Muito outra frase muito aqui, Paulo, essa aqui oferecer. eu escrevi, posso falar? Por Essa favor. foi eu que escrevi, ó. Devemos estar atentos à luta conosco mesmo, que a gente estava falando, né? A espada significa, para mim, Elza, uma luta interna do bem e do mal, diariamente, né? Dos anseios, medos e as decisões, as vontades e as conquistas, os desejos desfocados, o medo de me conhecer, as desconfianças e as competições próprias que eu gero dentro de mim, tá? Por exemplo, meu filho coordena essa ONG lá. Ele conversa com pessoas de todas as cabecinhas diferenciadas, não é? E ele fala assim, mãe, conversei com o seu Xavier hoje, é um catador de papel. Eu já fui puxar a carrinha dele. Sabe o que é carrinha? Sabe o que é carrinha? Aqueles carrinhos o pessoal usava para catar lixo, Eles sabe? puxam, né? Eles Isso. puxam como se fosse um cavalinho. Então, eu fui tentar puxar o carrinho do seu Xavier, carregado. Não, estava vazio. Eu não consegui mover o carrinho do seu Xavier. E ele sai de manhã, cata papel o dia todo e volta de tarde com aquilo cheio. Lata, né? Eu falei lixo, mas é lata. Papelão. É lixo reciclável, tá certo. Tudo quanto é coisa, né? E o seu Xavier traz, às vezes, cada ensinamento para o Daniel, que o Daniel fala, ele é o meu mestre. E ele agora que está sendo alfabetizado, era o sonho dele, ele está conseguindo ler já. Que massa, que maravilha. Vamos lá, É, gente. Vamos aproveitar a Elza Rossi, nossa querida amiga. Está lá em Londres, de noite já, né, Elza? é. E tem um trecho de Joana, vou trazer para vocês, porque o meu compromisso também é com a Joana de Ângeles, né? Ela escreve: Meu coração busca a paz. Eu não estou dando trégua a mim mesma. Eu grito ao mundo, quero paz. E Joana de Ângeles nos ensina nos livros psicológicos espíritas com escrito de Jung. Então, ela faz essa abordagem, que eu fiz um summary aqui, né? Aham. E não me conheço, às vezes penso ter um inimigo dentro de mim mesma. Me deixem em paz, aos gritos. Você imaginou alguém falar assim, chega na tua casa, tá aquela balbúrdia, criança correndo, criança, me deixem em paz! Como? Se você já está mostrando um destrabalhamento, né, mental, gritando, né, brigando, se você quer a paz, tem que atuar como Gandhi. E aqui fica um convite a todos, dia 28 de novembro, nós vamos ter o nosso querido Arun Gandhi Que falando maravilha. para Londres, vai ser uma sala fechada, mas vai ser ao vivo também, né? Hum, A sala fechada para os grupos daqui, e ele vai falar as 12 lições do avô. Então, a gente está muito feliz que vamos fechar o ano com um evento com o Gandhi. Graças a vocês, eu agradeço, viu? Maravilha, eu fico feliz É, por vocês. Paulo, Olha, tem muita coisa que eu vou parar de ler e vou ficar atenta a vocês pare, agora. pare de ler. Olha aí, você já passou muita coisa que merece alguns anos de meditação, viu? De reflexão e de estudo mais aprofundado. Vamos dar oportunidade para o pessoal, se eles, um minutinho, Maria, Luciana, se quiserem fazer, seu Arnaldo, quiser fazer alguma pergunta. Eu não quero fazer pergunta, não, Elza. Eu estou já enriquecido com a sua conversa. Mas eu quero agradecer. Você está entre nós. Foi rico, muito rico. Minha gratidão. Graças a Obrigada. Deus. Rê, você quer fazer alguma pergunta ou está tudo bem? Que Tudo. linda, Renata. A Renata é a filha do seu Arnaldo. Ah, ela que estava na fotografia? Ah, que linda. Exatamente. Olha, Que Elza, bom. como nós estamos assim já no ponto aqui, eu vou fazer essa pergunta que nós conversamos lá no particular.
sobre o nosso movimento espírita espalhado pelo mundo. Eu tenho feito essa pergunta para algumas lideranças, sabe, do movimento espírita, para aqueles que estão na ativa, estão na frente, estão mais em contato com a divulgação, com a disseminação do Evangelho, sabe? E nós estamos aqui numa ilha, vamos colocar assim, e que a oportunidade nos surgiu diretamente através do coronavírus, dessa pandemia, vamos colocar assim, abriu-se esse portal para nós. Que hoje, graças a essa situação, você está aqui dentro do nosso lar, conversando conosco, nos esclarecendo e consolando, sabe? E ampliando os nossos conhecimentos, facilitando para a gente compreender tudo isso. Então, olha, essa pergunta é uma pergunta capciosa, mas fica à vontade no sentido assim, sem julgamento ou sem mesmo carimbo, de taxar, né? Que é a pergunta. Olha, os antropólogos, os sociólogos, os historiadores, eles dizem que é impossível haver uma transposição de um movimento, seja ele político, religioso, social ou o que for, de um país para o outro, de uma cultura para outra, sem houver uma culturação, sem haver uma adaptação local. Essa culturação quer dizer isso, que isso é normal, acontece e que não poderia ser diferente, certo? Hoje, como você vê esse movimento espírita, quando o espiritismo sai da França, vamos colocar assim, sai das mãos de Kardec e vai para o Brasil, sofre naturalmente aquela adaptação local, certo? E hoje volta para a Europa, volta no sentido mais ativo. E como isso se dá na Europa? Sofre essa adaptação, não sofre? Como fazer para que nós não infringimos, não venhamos infringir a cultura alheia? Como foi feito lá atrás, quando você falou das cruzadas, né? Aquela imposição, aquela dos escravos. Por favor. Primeiro, Paulo, uma palavra que eu uso muito é a palavra respeito. Tá? Então, em todo lugar, o respeito é a primeira coisa que eu ponho em prática para realmente entender e, às vezes, silencio muito, ouvir mais, para poder, então, só depois usar de alguma estratégia ou de alguma inspiração espiritual. Você falou que a França, o espiritismo, logicamente, eram 3 guerras seguidas aqui, né? Foi levado para o Brasil, o cofrinho do espiritismo, bonitinho, para ser cuidado lá, e multiplicou esse talento 100 por 1, não é? Não, como uma parábola dos talentos. Só que lá foi introduzido aquilo que não existia, que é a religião como religião. Então, isso, e tendo um coração sem guerras, porque no Brasil não teve guerras, com exceção da guerra do Paraguai, não existe guerra, então não tem um solo de uma história de guerra, né, problemática. Então, foi muito fácil. Hoje em dia, você fala com todo mundo, mesmo não sendo espírita, o espiritismo é conhecido. Ótimo. Voltando, então, para a Europa aqui. Aqui a palavra religião machuca, não é aceita. A palavra doutrinação não é aceita. A palavra evangelização também não é aceita. Isso é afastamento. Então, o que a gente tem que fazer? Entender o processo, por que é assim. Entender o processo, então não vai levar uma espada, botar a forma como deve ser a forma brasileira. Não funciona. Não funciona somente pegar um negócio, traduzir e jogar aqui dentro. Não funciona. E até que o povo entenda isso, até que o povo, que eu digo nós brasileiros, entendamos isso, os anos vão passando. Aí, da maneira que a gente começa a entender e respeitar, porque na França, a maioria dos grupos espíritas da França são franceses. Conversa com Charles Kempf, que é um historiador, pesquisador, não é? Está com o Conselho Espírita Internacional há muitos anos, pessoa de confiança, da maior confiança de Nestor Mazotti, que foi secretário do CEI por muitos anos, pessoa de confiança do Roger Perret,
que também foi secretário do SEI, agora desencarnados os dois, né, tanto o Nestor quanto o Roger. Eu trabalhei com o Roger também aqui dentro da Europa, na época da Coordenadoria Europa, né, fazendo o nosso trabalho de unificar, ajudar países a criar suas federativas, enfim, um trabalho muito bonito, muito gostoso de fazer, que eu adoro. E respeitando e entendendo por que o Espiritismo não tinha nessa tríade colocada ciência, filosofia, religião. Não. A palavra religião foi introduzida no Brasil. Aqui, se você vê o discurso de Kardec, de 1868, aos lioneses, que eu te passei pelo WhatsApp, né, há uns minutos atrás, esse discurso é riquíssimo. Esse discurso tem que ser lido, os parágrafos, e entendido, porque nada do que Kardec deixou tem que se pôr fora ou deixar de lado. Tudo que cair na tua mão tem a assinatura de Kardec, foi escrito por Kardec, foi preparado por Kardec, é super importante que possamos conhecer. Do contrário, a gente vai só deixar entrar no nosso cesto mental coisas que qualquer um queira deixar sem passar pelo crivo da nossa razão, pela nossa análise de estudo. Então, o Espiritismo aqui agora está sendo melhor aceito como filosofia e ciência por causa dos congressos médico-espíritas. Nós temos aqui a Associação Médico-Espírita Britânica, nascida 2 anos atrás, setembro de 2018, 2 anos, que nós temos um britânico, nós temos 3 britânicos que coordenam, e o terceiro é um brasileiro, mas também é da área da saúde, aqui na Inglaterra. E isso cria respeito. Nós temos pessoas falando de Kardec, lendo obras de Kardec, britânico, como o Dr. Mick Collins, que fez no dia 3 um seminário dividido com o Dr. Alexander Moreira Almeida, aqui organizado pela Basques. Ele falou para o mundo, porque o vídeo está na internet, né? Está no website. Então, tudo isso são aproximações, derrubando barreiras. Então, a gente não impõe nada. Eu fui convidada pela primeira vez para uma igreja espiritualista. Eu abri, digamos assim, um trajeto em maio, dia 9 de maio, fui convidada para fazer um service dentro de uma igreja espiritualista aqui na Inglaterra, e eles pediram a palestra Como é que os espíritas veem Jesus. Ah, Paulo, olha que prato cheio para a gente falar sobre Jesus. E foi muito gostoso. Depois disso, então, conseguiu se organizar a cada 15 dias, uma sexta-feira à noite, palestras com essa igreja, né? Junto com a outra igreja, com o centro espírita próximo lá, que é o sul da Inglaterra. Mas eu fiz um serviço no domingo, que é o serviço normal deles, né? De trabalho com todos eles. E eu escrevo para um jornal britânico. Então, essa pessoa, ela falou, eu fui te observando muitos anos, Elza. Para mim foi uma surpresa. Uma britânica, editora, né? Editor-in-chief de um jornal britânico espiritualista, um dos mais antigos, que é o Psychic World. Eu tenho a impressão que vocês devem receber ele aí, porque tem assinatura para Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. E eu escrevo para esse jornal. Então, ela me convidou para escrever para o jornal, Paulo. Para mim, foi uma coisa maravilhosa, porque é a primeira vez que isso acontece, Paulo. Eu digo para vocês que para mim foi uma aceitação, porque ela disse, eu observo você há vários anos, não sei quantos anos, ela me observa, como que alguém pode observar alguém? Então, a gente está ganhando devagarzinho, muito humildemente, passinho a passinho, credibilidade. E é isso que importa, porque você tem que ser coerente com aquilo que você fala e aquilo que você faz. Em 2007, 2008, eu mandei em abril o Livro dos Espíritos para a Rainha Elizabeth, para o Buckingham Palace. Mandei e falei, bom, vai perder no caminho, ela nunca vai ver, papapá. Que nada, não durou um mês, veio uma carta dela, da secretária in waiting, né? Que é a secretária do lado dela, muito bonita a carta, agradecendo o livro. Depois eu mandei mais um outro livro, veio a segunda carta agradecendo. Então, a Knowledge, para mim, foi uma coisa maravilhosa, digo, eu consegui pelo menos fazer isso. E aqui nós colocamos o Livro dos Espíritos, dá muito trabalho, Paulo, dá muito trabalho, nas todas as livrarias possíveis. As livrarias do sul da Inglaterra, do sul onde eu morava, né? Em Brighton, Hove, Wigan, todas aquelas cidadezinhas, todas aquelas livrarias eu levei livro de obras espíritas. Doei para a livraria, para deixar lá. E quantas pessoas, através da livraria, da biblioteca, né? Biblioteca,
conseguiram pegar o contato da gente na biblioteca. Olha, eu achei o livro lá naquela biblioteca, tal, tal, tal. Não sei se tem grupo, tem... Assim. Então, é trabalho, trabalhoso, mas se a gente quer sair, não como fez Paulo de Tarso, andando por todos aqueles quilômetros e quilômetros. Um Leon Denis, né? Que é o maior divulgador do espiritismo na época, era Leon Denis. Viajava até dizer, chega, a gente não faz nem um terço do que eles fizeram, Paulo. Não faz nada. A gente está mais no conforto aqui sentado do que outra coisa. Boa ideia. Olha, Elza, maravilhoso, viu? Maravilhoso. Passei da hora, né? Passei da hora, né, Paulo? Me deixa falar que eu vou longe, poxa. Podia ficar mais. Na verdade, eu adoro, sabe? Por mim, nós vamos conversar. Aqui ainda está de manhã, para você já está de noite. Mas, assim, respeito a todos, né? Nós devemos colocar um ponto, porque ainda tinha mais. Eu ia te perguntar sobre aquele livro, Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo. Que coisa! Fantástico. Eu estou assim, eu estou Sabe lendo quem ainda, que Paulo, porque é muito... eu vou explorar, eu vou procurar explorar, é o Charles Kemp. Acho que ele tá trabalhando com esse livro lá também, uma coisa assim. Nós entramos em contato com ele e Ah, é? ele vai falar para nós agora em final de novembro. E Maravilha. eu estou reservando a fala desse livro para explorar ele, que ele está diretamente ligado à produção desse livro, né? Está em Eu não contato. sei, você está falando do Paulo Henrique Figueiredo, ou do O Charles Paulo, Kempf? não, o Paulo Henrique, ele que trabalhou, mas o Charles, ele teve participação das cartas, ele está, Ah, sim, né? Ele está bem sim. próximo. Bom, ele é um pesquisador, ele pesquisou a genealogia de Allan Kardec, ele fez a árvore Exato, genealógica de Allan Kardec há 3 anos, acho. Fantástico, agora ele tem mais descobertas, mas ele deixa ele fazer, tá? Que exato. às vezes, né? Olha, Tá? Mas deixa eu falar dos meus livrinhos, Paulo, porque eu tenho um livro falou, gratuito para crianças, né? falou. Tenho um livro para crianças e adolescentes, são 27 livros na internet para ajudar os pais e as mães. Faz muitos anos que eu faço isso, tem esse website, é bem velho, feinho, porque foi eu que fiz, né? Muito simples, mas estão lá todos os livros em vários idiomas, gratuitamente para os pais, para as mães, para cada situação que acontece com seu filho na educação, traga a espiritualidade na educação. Vai enriquecer o crescimento da sua criança, trazendo na educação que você dá um pouquinho de espiritualidade. Então, que fica só essa dica aí, elsarossi.com. Olha, a Renata tem projeto assim que está engavetado de escrever livro para criança. Então, tá aí, ó. Um exemplo, Rê. Olha, eu vou ler rapidinho o que as meninas deixaram aqui no chat para você, e depois você poderia fazer a prece para nós encerrarmos? Com Por muito favor, amor. Elza. Sim. Tá assim, ó. Muito obrigado, Elza. Que ideia boa de doar os livros para a biblioteca. Vamos fazer isso, Allan Kardec Spiritism Institute? Ela está perguntando, é a Raquel. E depois a Luciana. Ô, rifada, Elza. Gostei muito quando você juntou nossos mundos, independente de onde estamos. Obrigada. Ai, que Essa é linda. A Luciana. Obrigada. Obrigada, Ah, Luciana, querida. então é isso, Elza. Faça a prece para nós, por favor. Faça. Paulo, faz um carimbinho ou um label do grupo e coloca no livro antes de doar, sabe? Ou faz a Perfeito. dedicatória para marcar, registrar o período e o livro, né? Fotografa, tá? Perfeito. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, já que nessa sala preparada, uma sala ampla, ligando 3 continentes, né? 3 continentes, né? 3 continentes, América do Sul, América do Norte e a Europa, ligando corações amorosos aqui, que abre as portas para receber Jesus, do seu coração e do seu lar. Esse Jesus que vem trazer ensinamentos da psicologia de vida, para nos ajudar a tirar esse fardo que muitas vezes é tão pesado, e ele nos ensina que junto conosco ele está nos ajudando a carregar os nossos fardos. Jesus, Deus não tem pressa que sejamos perfeitos, que ainda somos tão imperfeitos, mas Deus nos criou para sermos perfeitos, então ele tem certeza que um dia o seremos.
e que mantenhamos a nossa mente voltada ao bem, ao amor e à paz, aonde quer que estejamos, no ônibus, no metrô, nas cidades, no trabalho, em casa, que tenhamos o respeito, a disciplina do pensamento, de amor e paz, antes de enviar uma mensagem, um telefonema, antes de dizer uma palavra ou de exercitar um pensamento, que lhe seja ligado por Jesus, que passe pelo filtro de Sócrates e que possamos, em nome de Jesus, nos darmos e nos doarmos em amor aos nossos semelhantes, orando por aqueles que estão passando por um momento aflitivos, mais do medo do que a própria doença do Covid, aqueles que estão extenuados de tanto trabalho, as enfermeiras e os médicos, especialmente nessa segunda onda no Reino Unido ou em outros países, pedindo ao Senhor Jesus o refrigério nos corações atormentados que estão partindo deste plano da vida pelo suicídio, como há pouco um rapaz no Brasil, e que nos chega pedido de socorro em orações, Senhor. Que possamos então elevar os nossos pensamentos em luzes, que se essas luzes possam chegar até o vale dos suicidas, aqueles que são recebidos, para que o refrigério da alma de cada um, Senhor, possa lhe se dar no espírito que desencarna por esse processo. Pedimos que o teu amor imenso, Senhor Jesus, possa estar conosco, com nossos familiares, encarnados e desencarnados, que possamos estreitar os laços de afinidade, de amor, de responsabilidade, de compreensão na caridade da aproximação, do entendimento, que não deixemos as mágoas do passado se agigantarem, nos afastarem daqueles que amamos, que possamos exercitar o teu amor dentro de nós, Jesus, aprendendo a nos conhecermos, a olharmos para dentro de nós e dizer: vamos, minha querida, vamos, meu querido, avante ao processo da transformação moral. Não percamos tempo, tempo é agora e o tempo é precioso. Não sabemos o minuto seguinte. Que o amor de Jesus possa nos coroar de êxito em tudo que pretendemos fazer em nome dele, que a tudo provê. Que nossa querida Joana de Ângeles, que tanto nos aconchega nos ensinamentos do homem, da nossa vida, nos procedimentos psicológicos que devemos proceder, trazendo Jesus e o seu evangelho em tudo para todos, e que em nome de Jesus, com o teu amor imenso e bom, possa estar com todos aqueles que nos ouvem neste momento, mesmo que nos momentos seguintes, possam todos estar ouvindo Jesus dizendo: amai-vos uns aos outros, como Deus os amei. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, com a gratidão dos nossos corações, nós pedimos permissão para encerrarmos o trabalho e o estudo da noite de hoje, tão proveitoso a todos nós. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Que maravilha. Muito obrigado, viu, Elza? Eu que agradeço, Paulo. Obrigada, Luciana. Deus te abençoe. Renata, querida. Canoa, que nome lindo. Muito obrigada. É meu netinho. Ah, seu netinho. Você, como é que você se chama? Edilza. Oi, Edilza. Você está aí no Havaí também ou está no Brasil? Estou no Havaí também. Eu sou a tia de todo mundo aqui. Ah, que linda! Eu sou a mãezona de todo mundo aqui. E minha filha Maria, mas ela tá com um problema no joelho, aí não pode falar agora. Coloca a mãozinha, faz a prece no joelho dela. Né? Nós temos o poder nas nossas mãos e nós não utilizamos. Jesus disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Cadê que a gente exercita isso?